Agora uma apresentação do trabalho Paradigma da Psicologia. O primeiro apresentador, ele é graduando em Psicologia pela PUC Minas, professor Gustavo Costa Bahia Rocha. O segundo apresentador é graduado em Psicologia pela PUC Minas, mestrando pelo ICTA, Unicamp. Por favor, à mesa, Rodolfo Vitor Câncer, evangelista. Obrigado aos dois, fiquem à vontade. Aí, isso. Boa tarde a todo mundo, a todos, a todas. Primeiramente, antes mesmo da apresentação, gostaria de agradecer à Unicamp, à FCA e ao ICSA pela realização do evento. Espero que estejam aproveitando o evento e que aproveitem ainda mais, né, o restinho que tem hoje e amanhã também. Nosso trabalho tem como título o Paradigma da Psicologia e nós pretendemos apresentar alguns pontos, né, que foram relevantes para a gente na construção do trabalho, que tem como objetivo justamente analisar a psicologia enquanto uma ciência, né, enquanto uma área científica. Bom, quando a gente começa a falar de psicologia, uma coisa que é relevante é que a psicologia não começa na modernidade, nem muito menos, né, se apresenta ou se inaugura enquanto uma ciência moderna. As questões como, por exemplo, o conceito de alma, de psique, já se apresentavam antes mesmo da modernidade. A psicologia também, diferente de outras áreas que possuem, né, talvez uma base epistemológica mais unitária, ela se apresenta a partir de uma multiplicidade de abordagens, né, diferentes caminhos que pretendem investigar os fenômenos psicológicos e que se colocam a questionar, se colocam a desenvolver, então, uma teoria sobre a psicologia. A partir disso, a gente também precisa ressaltar que a psicologia, enquanto ciência, né, enquanto uma ciência autônoma, ela se desenvolve nas ciências modernas como uma área que tem como principal objeto de estudo a consciência. Aí, diferentes autores e intérpretes da história da psicologia, da epistemologia da psicologia, vão concordar que Wilhelm Wundt, né, o filósofo alemão do século XIX, seria o pioneiro, né, o primeiro representante de uma psicologia científica. Então, a obra, juntamente com o pensamento de Wundt, como também a abertura do primeiro laboratório experimental em Leipzig, marcam, então, o que seria o início de uma psicologia científica. Desculpa. Aí, apresentaremos, né, alguns pontos, então. No caso, nós nos detivemos à obra de Kuhn, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, e apresentando brevemente e de forma simplificada alguns conceitos, né. Kuhn coloca que, para o estabelecimento de um paradigma, antes mesmo desse estabelecimento, há, então, um período de uma época pré-paradigmática, né, que o embate, o confronto de diferentes teorias acabam, né, a hora que se estabelece uma única base, eles reverberam, então, na presença de um paradigma, onde a gente pode pensar uma base, né, de métodos, de fundamentos. A partir disso, o conceito de ciência normal, ele se estabelece justamente a partir dessa base, né, uma vez que a ciência normal, ela procura se desenvolver a partir de um paradigma já estabelecido. No entanto, algo que Kuhn vai afirmar nesse livro é que essa estrutura, né, ou esse caminho da ciência, ele sempre vai reverberar, ele sempre vai acabar em revoluções e em crises, né, a partir de anomalias, a partir do momento em que esse mesmo paradigma não é suficiente ou que não dá conta desses questionamentos, dessas perguntas que se apresentam, então, a uma nova fase, né, que seria justamente a busca por um novo paradigma.
A partir disso, eu passo a palavra para o Gustavo. Continuando, então, a ideia da psicologia enquanto ciência. Olha aqui. Primeiro que, pensando nesse aspecto histórico da psicologia, com Wundt, por exemplo, ela já surge num debate. No sentido que, mesmo com Wundt, sendo dito como, com o laboratório de Wundt surgiu a psicologia científica, tinha a ideia de James com o pragmatismo, que já questionava, de certa forma, já trazia esse debate dentro da psicologia. Então, ela nunca teve muito certamente uma epistemologia, uma filosofia da ciência muito bem determinada. E nesse sentido, não só histórico, também tem a questão de um objeto, que, enquanto dito, a consciência enquanto objeto da psicologia, surge algumas problemáticas. A gente trouxe algumas aqui, por exemplo, a natureza inquantificável dessa consciência, no sentido de que é imensurável, não dá para medir e não dá para tratar de uma forma mensurável, naturalística, assim, essa consciência, principalmente dessa época. Outra questão problemática seria a impossibilidade de o sujeito ser ao mesmo tempo objeto, na ideia de que seria a consciência estudando a própria consciência. Isso trariam problemas que dificultariam a construção de uma ciência psicológica nesse sentido. Uma questão, por exemplo, de testes seria dificultada, e uma questão de tendenciosismo numa pesquisa poderia ser uma outra problemática. Outra problemática é a psicologia não pode ter o mesmo método das ciências naturais. Isso pensando nessa psicologia da época, em que as ciências naturais focavam em algum objeto normalmente natural, e a psicologia na consciência não faria isso. Melhorou a voz. Por isso, então, aparecem abordagens que seriam fazeres psicológicos que tentam sobrepujar algumas dessas problemáticas que foram levantadas. E com a existência de abordagens, aparecem também o debate, né? A psicologia, ela pode ser plural, ela pode existir com diferentes abordagens, diferentes formas de fazê-la, ou seria necessário uma unificação dessa psicologia e, consequentemente, um objeto e um método também unificados. De qualquer forma, pensando no conceito de ciência normal de Kuhn, é possível dizer que não há uma psicologia normal, na ideia de que uma psicologia consensualmente aceita. A gente trouxe algumas abordagens aqui para discutir, em vista de que não é possível dizer isso é psicologia, então a gente ramificou em psicologias, começando pela psicanálise. É possível dizer que a psicanálise começa com a interpretação dos sonhos, que foi um livro lançado por Freud em 1900. E o Freud, ele vem no contexto de estudar a histeria, e para ele a forma como estava sendo tratada, através da consciência, através da medicina daquela época, era insuficiente para resolver os problemas trazidos pela histeria. Então ele modifica o objeto de estudos, ele apresenta o inconsciente como uma forma de se estudar a psicologia, de se fazer psicologia. E para isso, ele utiliza da experiência clínica como uma metodologia em que, através de casos clínicos dele, por exemplo, o caso Hans, o Homem dos Lobos, por exemplo, ele formula os conhecimentos da psicanálise. Relacionando mais diretamente com Kuhn, Kuhn, ele chegou a ter contato com a clínica a psicanalítica, é uma pequena anedota. Ele foi num psicanalista, desculpa, e ele falou que não gostou, falou que foi uma experiência ruim, falou que o analista dele dormiu enquanto ele falava, e foi uma experiência que ele teve como ruim, mas a conclusão que ele teve foi que ele não tem tanto contato com essa parte da psicologia, das ciências humanas nesse sentido, e embora ele não tenha gostado, ele viu como um potencial útil para a sociedade, de alguma forma. Atualmente, a psicanálise tem uma questão da sua cientificidade bastante debatida, ela é bastante questionada atualmente, e isso já mostra, por um lado, essa questão de não ser consensual, e já inviabilizando essa questão de dizer que é um paradigma da psicologia. Mas alguns psicanalistas pegaram em Kuhn o conceito de paradigma para entender a própria psicanálise. Falaram mais cedo instrumento de trabalho, falaram que o paradigma podia ser usado dessa forma. Eu acho que seria algo parecido, usar o paradigma para entender a própria psicanálise. Com Melanie Klein, citaram também a psicanálise analítica de Jung, estou falando muito rápido, e outros autores, Lacan, etc. Então, não é possível comparar com o paradigmatismo de Kuhn, inventei um termo aqui, mas
é possível talvez usar o Kuhn para tentar entender mais da psicanálise. Outra abordagem que a gente pensou foi na análise do comportamento, com Skinner sendo o principal representante. Skinner, ele pensando na imagem de Skinner, ele segue de alguma forma o estereótipo de cientista. Ele ia bastante em laboratório, usava jaleco, essas coisas. E isso já contrapondo, então, a psicanálise de alguma forma, né, o fazer da análise do comportamento. Como influências, são várias, mas algumas que a gente trouxe são o Thorndike, que ele começou os experimentos em animais, pensando na mente dos animais, e Skinner, de certa forma, embora crítico, mas ele usou dessa questão da experimentação em animais para a formulação da análise do comportamento. Pavlov, que é conhecido pelos cães de Pavlov, que ganhou o Nobel. Skinner utiliza dele principalmente o conceito de comportamento respondente e também a ideia de serendipidade que Skinner traz, que seria o fazer científico através quase do acaso, e como é possível, através do acaso, conseguir conhecimento. Por fim, Watson, que é o autor inaugural do behaviorismo, do comportamentalismo, que Watson traz a ideia do comportamento como o objeto central no fazer da psicologia, embora o conceito de comportamento para Watson e para Skinner sejam diferentes, há uma inspiração aí de alguma forma. Então, sintetizando, uma metodologia para análise do comportamento seria pautada na experimentação. Ele utilizaria do método indutivo, que seria, falando brevemente assim, a ideia de pegar, a partir de uma lei, generalizar em outros conhecimentos, e essa ideia do comportamento dos cientistas, que seria a serendipidade. E, de novo, o objeto sendo o comportamento, o objeto de estudos da análise do comportamento. Não é possível ser considerada revolucionária em um sentido kuhniano, justamente porque não há um consenso e também porque ela não emerge numa revolução. É possível perceber esses autores antecessores que vão caminhando para a formação de uma análise do comportamento, por mais inovadora que ela seja em alguns aspectos. Mas o conceito de conhecimento para Skinner e para Kuhn podem ser assimilados de alguma forma. Os dois utilizam da comunidade científica para dizer o que seria algo relacionado ao conhecimento, com Kuhn e partindo mais para uma ideia histórica e social, de alguma forma, né, como foi dito aqui, mas Skinner vai mais para a ideia da linguagem, que ele chama de comportamento verbal, e para Skinner, então, o conhecimento seria um pouco mais acumulativo, né, enquanto para Kuhn, nem tanto. Por fim, a psicologia cognitiva, e aí como autor principal a gente... É o Aaron Beck, né, que formulou muito da psicologia cognitiva. A cognitiva, ela surge de um contexto, primeiro, de uma síntese, né, do comportamentalismo, principalmente de Watson, e da psicologia da Gestalt. E ela também surge no contexto da computação, de tecnologias, principalmente da década de 50, assim. Então ela tem esse teor um pouco mais moderno. A cognitiva, ela tem inspiração em Popper para muito do seu método, embora não seja algo diretamente relacionável, mas é possível perceber essa questão. E como objeto de estudo seria a própria cognição, que, de acordo com Steinberg, pode ser definida como o estudo de como as pessoas percebem, aprendem, recordam, lembram e pensam. E como método, a observação sistemática e o controle e manipulação de variáveis com o intuito de estabelecer relações de causa e efeito. Então, é possível pensar na psicologia cognitiva enquanto revolucionária num sentido kuhniano, que então de quebra de paradigma, né? Tem autores que dizem que sim, principalmente os próprios cognitivistas, quando pensam principalmente que quebrou o comportamentalismo de Skinner. E eles dizem que sim, então ela é revolucionária no sentido kuhniano. Porém, existe uma outra vertente que diz que não. Primeiro porque ela não é consensual, então ela não quebrou um paradigma, ela não se formulou enquanto um paradigma na psicologia. E também porque alguns dos problemas, algumas das maiores dúvidas presentes na psicologia não foram resolvidas com a cognitiva, né? E isso já distanciaria de um conceito mais kuhniano de revolução. Então, por fim, a ideia de uma psicologia normal, de uma psicologia consensual, ainda parece ser muito distante, ainda mais quando as próprias abordagens estão se fortalecendo. Não necessariamente em crescendo de número e se ampliando ao redor do mundo, mas que estão sendo cada vez mais
formuladas questões na sua própria filosofia e sendo cada vez mais tentando ser sustentáveis nesse sentido. Vou encerrar, depois abro para perguntas. Então, é possível dizer que chegou num estágio, que a psicologia se encontra em um estágio pré-paradigmático, porque ela não conseguiu formular um paradigma da psicologia, e existem várias escolas, várias abordagens que estão tentando fazer psicologia e fazendo psicologia nesse sentido. Então, de novo, o debate: unificação versus psicologia plural. A psicologia, ela, de novo, não é consensual, mas seria necessário uma unificação para a psicologia ser mais científica, principalmente no sentido kuhniano. A ideia é que o estágio pré-paradigmático não necessariamente é um estágio inferior ao paradigmático, como faz uma análise mais voltada para a história, falando, ele percebi isso, de que, eventualmente, existem paradigmas e que um rompe com o outro. Mas a psicologia, se sustentar dessa forma, não necessariamente é algo ruim. Porém, óbvio que, talvez estando mais unificada, talvez responda questões que atualmente têm dificuldade. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rodolfo. Sim, senhor. Então tá bom. Obrigado pela apresentação. E aí, bom, eu lembrei que vocês falaram do como é que chama o Wilhelm o quê? Lundit? Kundit. Wundit. Quase Kun, só que com DT no tá. Ele não foi... Acho que ele é contemporâneo a Galton nos Estados Unidos, né, que também tentou quantificar a psicologia com aquele viés assim um pouco nobre da eugenia, né? Mas enfim, mas está ali a tentativa de quantificação está ali no início, tal. Mas me chamou a atenção que vocês colocaram a questão, o problema de vocês como o estudo da consciência e a dificuldade disso. Mas daí vocês apresentaram 3 vertentes. Uma psicanálise, em que o objeto não é a consciência, é o inconsciente. Uma segunda, que é a comportamental, em que o objeto de estudo é o comportamento. E uma terceira, em que o objeto de estudo, como o nome já diz, é a cognição. O problema não está, talvez, em que não há uma definição clara do objeto de estudo? Ou o debate seria entre disciplinaridade, que seria unificação, e, na verdade, a psicologia plural seria a interdisciplinaridade, ou seja, não seria uma questão de construção de um paradigma, mas sim de tentar deixar a disciplinaridade de lado e assumir como paradigma, para emprestar a palavra, a natureza interdisciplinar, pelo menos quanto aos objetos de estudo. Escrevo como terceiro. Sem problemas, Peter, sem problemas. Primeiro, quero dar os parabéns pelo tema. Eu estava empolgado para ver, porque é uma questão bem polêmica. Acho que vocês trataram muito bem, não desagradaram nem cientistas, nem filósofos. Então, quero dar os parabéns, né? E a minha pergunta é de curiosidade, mas também querendo aproveitar para explorar um pouco essa questão do período pré-paradigmático, né, que inclusive eu vou abordar na minha apresentação amanhã, é sobre um elemento que o Kuhn coloca, que no período pré-paradigmático, uma característica que acontece é que antes da aceitação de um primeiro paradigma em uma área, os autores eles precisam tentar meio que criar uma nova disciplina e eles têm que partir do zero, sempre pegar desde os primeiros pressupostos, aquela parte axiomática, digamos assim. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa questão que nessas vertentes da psicologia é como se todos começassem do zero,
ou se eles têm alguma base de crença, alguns pressupostos em comum, como se fosse um paradigma inicial, que todos partem dessa rede de pressupostos para elaborar suas teorias. Ficou claro o que eu quis dizer? Então é isso, obrigado. Alguém mais? Então posso fazer a minha pergunta. Pegando um pouco da psicanálise, um lacaniano, especificamente Jodor, ele vai falar que uma das contribuições do Freud é que ele tira a inocência das crianças pelo fato de buscar uma psicologia infantil. Porque ele passa, a partir do complexo de Édipo, atribui sexualidade. Até então as crianças não eram consideradas como tal. Então minha pergunta vai muito nesse sentido. São duas, na verdade. Uma ela acaba derivando da outra. Não seria a própria psicologia uma espécie de paradigma nesse sentido? Explico por quê. Vai essa minha questão. Primeiro pelo tensionamento, porque ela muda a forma, sobretudo a partir de Freud, na psicanálise. Como entendemos a consciência. Como entendemos a consciência, não. Acho que é um pouco mais amplo do que a consciência, né? Como entendemos o ato de pensar e todos os fenômenos que deles são derivados. Tá? Eu digo síndromes, complexos, etc., que estão tudo envolto nesse bolo. Tá? Então, parece que se muda a forma como pensamos, ou como se busca entender o ato de pensar. Essa é uma primeira questão. Derivada dessa questão, partindo da mesma afirmação que o Jodor, em clínica psicanalítica, vai fazer essa afirmação em relação ao Freud, sabendo que o Jodor é lacaniano. Na psicologia clínica, ou na psicanálise clínica, poderíamos considerar que há preceitos judaico-cristão que amparam isso. Seria ele uma forma de paradigma dentro da própria psicologia? Não sei se deu para entender as duas questões. Desculpem explanar um pouco mais, era para contextualizar. Obrigado, professor. Vou responder primeiro e depois você... Primeiramente, muito obrigado pelas questões colocadas. Professor Peter, muito bem atento às questões aí que a gente apresentou nos slides. E assim, professor Peter, quando na minha apresentação, que eu falei da questão da consciência, de uma maneira geral, né, quando eu estava falando da psicologia, dessa emancipação dela enquanto uma área científica, enquanto uma ciência nas ciências modernas. De maneira geral, pensando na psicologia científica, né, nós podemos, talvez, elencar a consciência como o principal objeto de estudo, né? Você muito bem colocou que nós mesmos apresentamos que esse objeto vai ser diferente, né, nas diferentes abordagens, né? Mas talvez algo que possa, né, dar um sustento para a resposta é que a base epistemológica das ciências modernas, se a gente considerar a separação entre sujeito e objeto, ela permite nós pensarmos a consciência de diferentes modos, né? Talvez essas três abordagens que a gente nos desafiamos a tentar analisar, né, tanto a psicanálise, a análise do comportamento e a psicologia cognitiva, por mais que existam diferentes bases epistemológicas entre elas, nós podemos enxergar ainda essa separação presente. Né, quando, por exemplo, Skinner está analisando um comportamento, ele está pensando esse comportamento de forma objetiva, né, um comportamento a partir de um sujeito, né, de um sujeito objetivo.
A psicologia cognitiva, talvez isso fique ainda mais claro, né, a partir da cognição, ou seja, isso que acontece o que é interpretado, né, no mundo externo a partir de uma cognição interna. E a psicanálise, por mais que existam talvez diferenças mais abruptas dessas duas, Freud também, numa psicanálise tradicional, né, numa psicanálise, na raiz da psicanálise, ele pensa também esse aparato psicanalítico pensando uma ciência, ou o que ele mesmo coloca que não poderia ser comprovado naquela época, mas a intenção dele seria chegar num dia em que isso pudesse ser explanado, pudesse chegar a uma explicação objetiva sobre a psicanálise. Então, quando você coloca a questão do objeto de estudo e se essa questão paradigmática poderia reverberar numa interdisciplinaridade, se foi isso mesmo que eu entendi enquanto sua pergunta, acho que é interessante, sim, pensar dessa forma, mas vejo mais isso enquanto um desafio do que a própria realidade. Quando a gente tem contato com a psicologia e com os debates entre elas, a gente vê que uma coisa que ressalta enquanto esse período pré-paradigmático, enquanto o confronto e o embate de teorias, é realmente muito presente dentro da psicologia. No entanto, algo também que Kuhn coloca, que seria como se fosse uma unificação ou um caminho singular entre as diferentes teorias, isso já talvez exista uma dificuldade bem presente em aceitar isso, uma vez que as áreas, né, as diferentes abordagens, elas costumam ao mesmo tempo se desenvolver e se fechar entre elas, né? Então, por mais que a psicanálise critique e receba críticas da análise do comportamento, pelo menos ao meu ver, eu não vejo essa intersecção chegando em um resultado comum entre as duas. Fica mais, talvez, reverberando uma separação ainda maior. Primeira questão foi respondida? Beleza. Ele é bom. Pensando então na parte da pré-paradigmática, estou tentando relembrar. Tá. Estou ganhando confiança enquanto eu arrumo o microfone. O velho truque. A questão pré-paradigmática da psicologia, acho que de certa forma teve um pouco de resposta aqui, quando fala que os conceitos da psicologia, eles são formulados diante dos pressupostos próprios de cada abordagem. Então, mesmo tem gente que compara alguns conceitos. Pega a escuta associativa, como é que chama? Associação livre da psicanálise, o clínica não punitiva, audiência não punitiva de Skinner, aceitação incondicional de Rogers, e comparam esses conceitos. Mas esses conceitos, eles partem de pressupostos filosóficos muito diferentes. E talvez na prática sejam correlacionáveis, e faça sentido isso, e beleza. Mas pensando na construção da psicologia, parece ainda muito distante. Parece muito distante qualquer tipo de unificação nesse sentido. E, complementando de certa forma também, quando você vai ler algum texto de psicologia cognitiva falando sobre análise do comportamento, você encontra coisas que parecem elementares, parecem muito básicas, que não correspondem ao que a análise do comportamento se propõe a dizer. Ou seja, fala de uma forma equivocada, uma abordagem da outra. Acho que isso se dá muito porque elas foram se aprofundando tanto que torna difícil uma comunicação. Então, para começar do zero uma psicologia, eu acho que seria um desafio muito grande, e eu acho que teria que ter algum tipo de concordância em algum tipo, em algo elementar, num objeto de estudos, por exemplo. E isso, a meu ver, pessoal, parece ser bem difícil. Mas tá certo? Tá. Agora, chegando na última pergunta, que na verdade são duas, né, professor? E aí, Gustavo, vou te pedir para me ajudar aqui também, porque aí é um pouco mais complicada. Primeiramente, no Brasil, nós temos uma psicanálise meio popular, né? Algumas expressões, por exemplo, Freud explica, já mostra o tanto que a psicanálise no Brasil ela é forte, né? E a gente tem isso no nosso cotidiano, no nosso senso comum. Outra questão, talvez, que vale mencionar, é que a psicanálise no Brasil, ela funciona, né, a partir de sua
do seu conselho, existe uma possibilidade de um psicanalista clinicar sem mesmo ter feito psicologia. Então isso também é uma outra forma de mostrar, né, o quão forte é a psicanálise dentro do Brasil. Bom, aí, professor Antônio, pensando a primeira parte da sua pergunta, né, essa revolução trazida por Freud, e pensando também o tanto que isso é importante, né, nessa era vitoriana, né, pensando a Europa do século 30, né, esse começo do século 20, da década de 30, desculpa, e o começo do século 20, ela realmente traz diferentes perspectivas, né, o que você falou, né, a questão da sexualidade. Isso já é uma transformação dentro das questões da psicologia, e ainda mais ao sexualizar, né, colocando bem entre aspas, a criança ou a infância. Né. Freud vai falar das diferentes fases, aí, né, por exemplo, a fase oral, a fase anal, dentro da própria infância. Né. E aí, talvez a gente possa pensar que um pouco também que reverbera a pergunta do professor Peter, é que talvez a forma de Freud olhar para essa questão enquanto objeto de estudo, ou não sei se daria para falar enquanto objeto de estudo, mas olhar para esse aparato psíquico, pensando nessa estrutura bem tradicional entre id, ego e superego, ele já é totalmente inovador, né, pensando o que era debatido na época, e enquanto a instauração de um paradigma, ou se a gente pode pensar isso enquanto um paradigma, não sei se é essa mesma pergunta, há sim uma grande possibilidade para olhar para a psicanálise enquanto um paradigma, só que voltando à questão inicial, quando a gente estuda a psicanálise a partir da psicologia, existem alguns atravessamentos que vão gerar questões, né? Por exemplo, a nossa proposta de olhar para a psicologia enquanto uma ciência, quando a gente olha para a psicanálise e busca por esse inconsciente, é algo que, pensando uma ciência moderna de fundamento natural, não se pode apresentar objetivamente o que seria esse inconsciente, pelo menos nessa primeira fase, pensando a tradição freudiana, né, na raiz da psicanálise. Então, por mais que ela inaugure um paradigma, ou se ela apresente um modo ou uma possibilidade de inaugurar um paradigma, pensando a partir da psicologia, acaba se atravessando com outras abordagens. Né? Não sei se eu respondi a primeira parte da pergunta, mas seria isso, professor. E acho que eu gostaria de complementar, porque Freud foi revolucionário, foi inovador, não no sentido cuniano, mas foi na forma como se olha para a humanidade. Porém, quando se pega o conceito de sexualidade para Freud, por exemplo, pegando lá nos 3 ensaios da sexualidade, é algo que dificilmente é consensual, de alguma forma, assim, mesmo básica, já é difícil de achar algum tipo de consenso na psicologia. E parece que, de novo, pressupostos. Ele vai falar de pulsão de vida, pulsão de morte, vai falar das fases do psicodesenvolvimento infantil, que são coisas que não são utilizadas em outras abordagens. Então, eu acho que torna mais difícil ainda, assim, esse tipo de comparação de trazer como revolucionário ou, de novo, paradigmático para a psicologia. Você pode retomar a segunda parte da pergunta, por favor? Mas, que eu anotei aqui, professor, algumas palavras-chave. Clínica psicanalítica, eu acho que você estava um pouco por esse caminho ou... Sim, sim. Na clínica psicanalítica, há intersecções, há recíprocas influências. Considerando essa revolução que o Freud faz perante, por exemplo, a gnoseologia hegeliana, mais ou menos nesse sentido, pelo próprio fato de ele ter tornado ciência, com alguns procedimentos técnicos nesse sentido, ainda há embarcado em toda a psicanálise, a gente vê isso, o próprio Freud, o próprio Lacan, o próprio Geodor, preceitos judaico-cristãos. A minha questão é se esses preceitos eles não constituem um paradigma também por si só.
obviamente que aí cai naquilo que o professor disse há pouco. Onde que se utiliza o paradigma, onde o paradigma faz mais sentido. E a psicologia, ela tem essa característica múltipla, de ela não ser uma ciência só humana. Também tem uma relação biológica muito forte, que aí há todo esse atravessamento. A minha questão está muito nesse sentido. Né? Mas para a psicologia clínica, psicanálise clínica, especificamente, como que isso ressoa. Eu queria entender isso para vocês, como profissionais de psicologia, como que vocês entendem esses preceitos da questão que embarcam nisso, se eles constituem um paradigma ou não, ou se é simplesmente um atravessamento. Acho que, não sei se ficou mais claro a questão. Vou começar a ser complexo, tá? Professor, com certeza, se a gente estivesse num congresso de psicanálise, ou mesmo se a gente fosse aqui defensores da psicanálise e psicanalistas, acho que ficaria de bom tom falar que a psicanálise é sim um paradigma, né? Mas, pensando no nosso trabalho em investigação, olhar para a psicanálise através da psicologia, justamente considerando essas multiplicidades de abordagens, é impossibilitado, né, ou não se torna possível falar que a psicanálise ela consegue, né, derrubar ou sobrepujar outras abordagens ou outras teorias, né, olhando para a psicanálise através da psicologia. Se nós estivéssemos olhando puramente a psicanálise, acho que sim, seria bem possível falar que ela é um paradigma, né, ou que ela possibilita um paradigma. Tanto é que muitos psicanalistas não se consideram psicólogos e muitos psicanalistas falam que a psicanálise não é ciência, falam que ela não precisa ser ciência, por exemplo. Então, isso acho que já ressoa um pouco das problemáticas em cima disso. E na questão do paradigma judaico-cristão, parece algo muito importante na psicanálise, por exemplo, é o que criou um pouco das intrigas, né, de Jung com Freud. Foi pelo aspecto mais cristão de Jung, né? Mas eu acho difícil, eu honestamente não sei, mas estou tentando responder. Eu acho difícil achar isso um paradigma da clínica psicanalítica, quando para mim parece que Freud na verdade tenta evitar isso de alguma forma. Mas eu estou tentando responder, posso ter falado besteira. Tá ótimo. Não sei se eu posso admitir isso também. Agradeço. Eu vou passar a palavra para o professor. Professor? A minha pergunta é no sentido assim de bacana pensar ciências naturais, ciências humanas, né? Mas às vezes eu vejo que parece que tem uma certa busca de que as ciências humanas a psicologia vai ficar normal, vão se enquadrar, vão estabelecer o seu paradigma. E se a gente não deveria ter o olhar ao contrário, sabe? Assim, não que as ciências humanas não possam ter um rigor epistemológico, isso sim, né? Mas eu acho que quando a gente faz perguntas para a natureza, isso é diferente, né? Por mais que o ser humano seja natureza também, né? Então, será que a gente não deveria pensar que o ganho foi exatamente isso, quer dizer, as ciências humanas de certa forma se livrar de uma referência de ciências naturais, estabelecer seu próprio rigor epistemológico, né? E aí nesse sentido o Kuhn teria mais aprendido, como o professor Silvio colocou aqui hoje de manhã, né? O Kuhn trabalhou lá com o pessoal da psicologia, ciências sociais, né? Então acho que de alguma forma ele trouxe isso aí, o ganho foi grande para se pensar, porque ele está pensando química e física e química, né? Mais física. Então, assim, né? Até que ponto eu fico pensando assim, a minha faculdade é uma faculdade de ciências humanas. Por que tem que chamar ciências humanas? Não pode chamar só de humanidades? Sabe? Isso é por questão do iluminismo, né? Ser ciência é melhor. Então, aí você tem que se enquadrar dentro do, né? Mas não pode ser um instituto, uma faculdade de humanidades, né? Talvez a psicologia, por ter esse aspecto, né, que é fisiológico, biológico, comportamental, até tenha uma certa necessidade de ter um certo parâmetro, né? Mas eu fico pensando que talvez fosse, não estou dizendo especificamente o caso de vocês, né, mas estou dizendo assim, de um modo geral, porque às vezes me parece assim,
as ciências humanas, a psicologia está no estágio pré-paradigmático. Será que está? Sabe? Será que precisa estar? Será que não é uma outra coisa, né? Será que do jeito que está deve ser? Claro, com seu rigor epistemológico, né? Não tem. Vamos pensar a psicanálise que foi dita, né? E vamos pensar no Popper, que foi citado aqui hoje. Se dependesse de Popper, não havia psicanálise, né? Então o parâmetro não é apenas esse, sabe? Então, e no entanto tem psicanálise, tem clínica psicanalítica, tem cursos, revistas, enfim. Eu diria que a psicanálise é uma ciência nesse sentido de um rigor epistemológico. Eu não sei se ela precisa de ir além disso, sabe? Então talvez o grande ganho seja, de alguma forma, a reflexão sobre essas ciências. Elas deram uma certa liberdade para as ciências naturais também, sabe? É um comentário, né? Porque às vezes fica parecendo assim, que é obrigação. Então, para mim, eu acho que é o seguinte: ciência é física e química, sabe? Não, mas está muito restrito. Não, é lógico que todas as variações têm rigor epistemológico, metodologia, né? E são... Porque mesmo medicina, né? Você vai usar, a medicina é uma arte, é uma ciência, né? O Canguilhem fala assim: a medicina ainda é uma arte. Né? Ele está falando isso no século XX. A medicina ainda é uma arte, ainda que esteja ancorada em muitas ciências, sabe? Então, quer dizer, eu acho que ele está tirando esse peso da medicina ter que ser uma ciência. Lógico, ela é uma atividade que é feita com orientação científica, né? Mas ele está dando a ela, de alguma forma, tentando estabelecer uma epistemologia da medicina, tentando dar a ela um espaço também que ela teve enquanto uma arte de curar, né? Que é essa coisa entre o normal e o patológico, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, eu falo isso, tem gente que fala assim, não, mas você tá, né? Eu falo assim para os meus alunos, assim, que tem um texto do Bertrand Russell, já que foi citado hoje de manhã também, que chama O Conhecimento Inútil, né? Aí eu falo para os meus alunos de humanidades que as humanidades é o conhecimento inútil. Primeiro eles ficam revoltados, né? Mas inútil no que sentido? Não está diretamente ligado à máquina econômica, isso. É uma hermenêutica, né? As ciências humanas é uma hermenêutica do sujeito, assim como a área psi como um todo, né? Então, nesse sentido, ela não necessariamente está diretamente ligada a esse modo de produção, como muitas outras ciências e engenharias estão. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque o dia que o historiador, o filósofo, o sociólogo tiver pautado, né, por essa lógica capitalista de produção, aí eu acho que é ruim, aí eu acho que perde exatamente. Então, acho que o desafio é tentar ganhar o máximo de liberdade possível, manter o máximo de liberdade possível e aliado o máximo de rigor possível, né? Isso que seria. E aí, bom, é isso. Primeiro, obrigado, acho super válido essa questão. É uma coisa que eu acho que a gente se pergunta na psicologia bastante também. Eu gosto de pensar nessa questão, por um lado, ligado à prática ética do psicólogo, de que forma eu posso sustentar minha prática se o que eu estou fazendo não tem uma fundamentação que pauta algum tipo de eficácia. Então, estou fazendo um trabalho psicológico que eu não sei que tipo de resultado vai gerar e que pode ser tanto prejudicial quanto benéfico, assim. E não estou querendo cutucar nenhuma abordagem, mas eu acho que a psicologia, historicamente, já caiu em vários subjetivismos que faltavam rigor e que eram eticamente difíceis de sustentar, assim, de defender. Atualmente tem algumas áreas, tipo psicologia baseada em evidências, que tentam focar na eficácia, só que é um pouco difícil pensar nisso na psicologia, né? Então, eu acho que é legal essa ideia da psicologia enquanto plural, de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, pensando do que eu conheço da história da psicologia atual, dos profissionais em psicologia, é possível que caia em alguns tipos de armadilhas epistemológicas, isso no sentido de que a pessoa acaba defendendo o negócio sem ter um rigor próprio, ou que sustente falando que é rigoroso epistemologicamente porque tem milênios de estudo, quando isso não necessariamente representa o rigor, né? E é algo que a gente vê como sendo sustentado na psicologia corriqueiramente.
Eu acho que esse que é o outro passo, que é a questão ética, né? Então talvez o grande dificuldade não é a questão epistemológica, porque eu acho que a gente vai caminhando por um certo ponto que a gente vai definindo muitos parâmetros epistemológicos para pensar a ciência, né? E aí a gente cai nessa outra questão que é a ética. E não que as ciências naturais sejam isentas de ter uma ética, mas que as ciências humanas têm que pensar isso com muito mais cuidado, né? Agradeço ao Rodolfo, ao Gustavo pela fala de hoje, a todos aqueles que colaboraram. Retornaremos amanhã, o evento às 8h30, com repercussões cunianas nas ciências 1, que será coordenado pela professora Sandra Francisca Bezerra Gema. Até lá, agradeço a presença de todos. Muito obrigado.